Olá, neste segundo vídeo iremos finalizar a demonstração do GIM falando sobre os contratos e o financeiro. Começando pelos contratos, aqui no menu Cadastro. Como no nome sugere, é neste módulo onde irá registrar os contratos de venda e locação de imóveis. Vamos começar fazendo um de venda. Clico em adicionar. O primeiro campo é o código, mas é automático, você não preenche. O segundo é o número, pode preencher se quiser, mas se deixar em branco o sistema usará o mesmo valor do código nele. Depois vem o campo tipo, que indicará se o contrato é de venda ou aluguel. A data indica quando o contrato foi criado no sistema. Na sequência, deve indicar o número do imóvel. Caso não se lembre, clique no botão ao lado do campo para pesquisar. A pesquisa é feita em vários campos do imóvel, como o endereço, por exemplo. Preenchido o imóvel, o próximo campo é o cliente. Como é um contrato de venda, este será o comprador do imóvel. É possível informar até 4 clientes num mesmo contrato. É possível indicar também até 2 fiadores. A seguir pode associar 1 ou 2 corretores ao contrato, sendo possível conceder comissão a eles. O valor de venda foi capturado do cadastro do imóvel. A seguir, defino a taxa da imobiliária, que é 6% para vendas. Se definir o percentual, o sistema calcula o valor, e vice-versa. Nos campos seguintes posso indicar a comissão dos corretores. Funciona da mesma forma, se definir o percentual, o sistema calcula o valor, já se indicar o valor, ele calcula o percentual. A comissão é calculada sobre a taxa que a imobiliária receberá. Depois, temos os percentuais de multa e juros, em caso de atraso no pagamento. Em contratos de venda, provavelmente só serão usados caso parte do valor seja parcelado. Os juros são aplicados ao mês. O valor com desconto é usado para pagamentos até o vencimento, e é mais comum em contratos de aluguel. Caso o pagamento seja feito até o vencimento, é usado este valor. Caso seu contrato não tenha isso, informe neste campo o mesmo que informou no valor. Na parte inferior, temos informações que são usadas mais em contratos de aluguel. Como estamos fazendo um de venda, não é preciso preenchê-las. Entre estas informações estão a data de término, de reajuste e de renovação, caso seu contrato possua, sendo que as datas de reajuste e renovação geram alertas no sistema, avisando de sua proximidade. Os campos aluguel antecipado e aluguel de 1 a 30 são usados para a impressão do período de referência no recibo de aluguel. A melhor forma de entender isso é com um exemplo. Se o contrato vence em 10 de abril, e ambos os campos estão desmarcados, o período será de 10 de março a 9 de abril. Se marcar o antecipado, o período será de 11 de abril a 10 de maio. E o campo aluguel de 1 a 30, tenta arredondar este período para um mês fechado, do dia 1 ao último do mês. Agora vamos salvar este contrato. Ao salvar, você verá uma tela de parcelas do contrato, onde será feito o seu financeiro. Mesmo sendo um contrato de venda, é necessário gerar ao menos uma parcela. A parcela tem uma data de vencimento, de pagamento e de repasse.
Ao preencher a data de pagamento, estou indicando ao sistema que o pagamento foi feito naquele dia, ou seja, será lançado no financeiro o valor da venda, recebido do cliente. Já ao preencher a data de repasse, indico que o valor foi repassado ao proprietário, que vendeu o imóvel, descontada a taxa da imobiliária. Ou seja, as datas de pagamento e repasse controlam o financeiro. Quando as preencho, o sistema gera os lançamentos financeiros correspondentes. Por outro lado, se as deixo em branco significa que a parcela ainda não foi paga pelo cliente ou não foi repassada ao proprietário. Os campos mês, ano e parcela são apenas controles para impressão de recibo, mas não são importantes em contratos de venda. A taxa da imobiliária neste contrato é 6%, ao informar o sistema calcula o valor. Se informar o valor ele calcula o percentual. O campo imposto, que vem logo a seguir, é para a declaração do DIMOB, é o mesmo que consta na declaração. Depois temos as comissões dos corretores, que são calculadas sobre a taxa da imobiliária. Mais abaixo, temos algumas observações para impressão de recibo e boleto. Temos o valor original, que serve para referência no recibo quando há algum desconto. O campo isentar rendimentos, se marcado, faz o lançamento não entrar no extrato de rendimentos do proprietário. Já o incluir de MOB, se marcado, faz ele entrar na declaração, quando for gerada. Vamos salvar esta parcela para finalizar o financeiro. Agora vamos sair do contrato para ver os efeitos colaterais, por assim dizer, que o contrato de venda teve no sistema. O primeiro é no financeiro, ainda vou explicar ele mais à frente, mas vamos dar uma olhada rápida. Após fazer uma pesquisa, estou vendo aqui 3 lançamentos. O crédito de 350 mil é o valor da venda, recebido do cliente comprador teste. O débito de 329 mil é o repasse, para o cliente vendedor teste. Lembre que a taxa da imobiliária foi 21 mil, este valor é o valor da venda descontada esta taxa. Por fim, o débito de 2.100 é a comissão do corretor. Se você olhar no rodapé da tela verá os saldos. A diferença que sobra é o lucro da imobiliária. Vamos sair agora do financeiro e ir ao cadastro do imóvel. Já explicamos isso no vídeo anterior, mas nada melhor do que ver na prática o que aconteceu. Na lista de proprietários agora temos 2 registros. O proprietário antigo, o vendedor teste, está com o campo proprietário atual desmarcado. E também foi preenchido o código do contrato de venda, no qual ele vendeu o imóvel. Já o novo proprietário, o comprador teste, tem o campo proprietário atual marcado, e o código do contrato de compra preenchido com o mesmo código de venda do outro. O sistema precisa ter estes 2 registros, para realizar certos controles, por isso não remova o proprietário antigo. Voltando nos contratos. Já temos um contrato de venda, vamos fazer agora um de aluguel. Vou alterar o tipo para aluguel, e preencher as demais informações, como no anterior. Para o sistema capturar o valor do aluguel do cadastro do imóvel, é preciso sair do campo do número do imóvel com ele preenchido,
para a consulta. No aluguel, a taxa da imobiliária será 10%. Como estamos criando um contrato de aluguel, definirei percentuais de multa e juros ao mês. Neste contrato estou assumindo que o cliente terá R$ 100 de desconto, caso pague até o vencimento. Caso ele não tenha este desconto, o campo valor com desconto deve ser igual ao campo valor. No meu caso, o valor com desconto será 1.100. Para finalizarmos, aqui embaixo tenho algumas informações de locação. O campo término indica quando o contrato vai terminar. Caso esta informação exista, posso preencher em quantos meses ele terminará, e o sistema calcula a data. Mas note que após o término o contrato não deve ter mais parcelas pendentes. O campo seguinte é o de renovação, e usa a mesma lógica. Preenchendo os meses, a data é calculada. Ele serve para que o sistema emita alertas, para quando o contrato deve ser renovado. O próximo é o reajuste, e ele tem duas finalidades. Uma delas também é gerar alertas, mas a outra é permitir uma busca por intervalo de reajuste, no módulo para reajuste de contratos. O dia de vencimento indica o dia do mês em que os aluguéis vencem. Na atividade posso descrever o que será feito no imóvel. E por fim, temos estes dois campos que já vimos antes, aluguel antecipado e aluguel de 1 a 30, que servem para montar o período de referência na impressão de recibos. Neste exemplo, vou marcar só o campo aluguel de 1 a 30, para que o período indicado no recibo seja o de um mês fechado. Ao salvar, caímos novamente na tela de parcelas, mas antes de gerar, mostrarei mais uma função dos contratos. Vamos sair dela. Seleciono o contrato de aluguel. Clico em Ação, e na opção Cobranças Adicionais. Resumidamente, esta tela me permite criar cobranças que são somadas ao que o inquilino vai pagar, ou ainda, ao que a imobiliária deve descontar no repasse. Estas cobranças podem ter período definido, ou serem vitalícias. Vamos incluir algumas. Cada cobrança tem um nome, para identificar, e uma data de início. Se precisar, pode indicar uma data de fim, e o sistema para a cobrança quando ela chegar. As cobranças serão aplicadas nos pagamentos desde que as parcelas tenham vencimento entre as datas de início e fim. Neste exemplo, estou colocando o IPTU como uma cobrança para o inquilino, e colocarei as datas de forma que ele pague 10 parcelas, considerando os vencimentos. O campo Ativa permite definir se a cobrança está ativa ou não. Ao desmarcar este campo, a cobrança deixará de ser incluída, mas permanecerá cadastrada, para caso deseje reativar futuramente. Por fim, temos os campos Valor Cliente e Valor Imobiliária. O valor cliente é o que será cobrado a mais do inquilino neste contrato. Note que também é possível colocar um valor negativo, caso deseje conceder um desconto, em vez de cobrar a mais. O valor imobiliária segue a mesma lógica, porém este campo afeta o que a imobiliária vai receber. Ou seja, informando um valor positivo nele, este valor será descontado do que seria repassado ao proprietário. Criei uma cobrança para o IPTU, vamos salvar e adicionar outra.
Nesta nova cobrança, incluirei uma taxa por uma reforma feita no imóvel. A própria imobiliária arcou com a reforma. Por isso, o valor cobrado do inquilino ficará com ela. O valor cobrado será de R$ 100 ao mês. Como é um valor cobrado do inquilino, mas que ficará com a imobiliária, os dois campos receberão o mesmo valor. Agora vou salvar esta cobrança e gerar as mensalidades. Voltando ao contrato, clico em Ação, e em Parcelas Mensalidades do contrato. Ao fazer isso, verei a mesma tela que aparece quando salva o contrato. Este é um contrato de aluguel, por isso terá várias mensalidades. Vou criar a primeira manualmente clicando em Adicionar. A parcela ficará em aberto, com o pagamento e o repasse em branco. Ao passar pelo campo Valor, note que os campos Cobranças Cliente e Cobranças Imob sofreram um ajuste. O campo Cobranças Cliente será somado ao que o inquilino vai pagar, já o Cobranças Imob será somado à taxa da imobiliária. Lembre que criamos duas cobranças, uma de 35 e outra de 100, sendo que a de 100 ficaria com a imobiliária. As parcelas foram geradas, e note que nas observações para boleto já entraram algumas informações, incluindo as cobranças e o período de referência. Como estamos em um contrato de aluguel, haverá uma cobrança mensal igual à parcela que criei. Para que não precise adicionar manualmente mais 11 parcelas, usarei o botão Gerar. Informo a quantidade. E são geradas as mensalidades. Com as parcelas criadas, vamos simular um pagamento. Seleciono a parcela, clico em Alterar. E indico a data de pagamento. Se deixar o repasse preenchido, também estou indicando que já repassei o valor ao proprietário. Note que ao fazer o pagamento o valor, a taxa da imobiliária e a comissão do corretor mudaram. Isso ocorreu porque havia aquele desconto para pagamento até o vencimento no contrato, onde o valor seria de R$ 1.100. Este valor foi aplicado no momento em que o sistema identificou o pagamento com data igual ou inferior ao vencimento. No botão Relatório podemos emitir recibos, boletos e promissórias para as parcelas. Entre os recibos temos três possibilidades: o recibo para o inquilino, o de repasse e o recibo da comissão do corretor. Entre os recibos do inquilino temos 4 opções, vamos ver uma delas. Este é um dos modelos disponíveis. Perceba que ele é bastante detalhado, e inclui a lista de valores, entre eles o valor original do aluguel, as cobranças adicionais e o desconto concedido. O valor que o inquilino deverá pagar é este 1.235, do final do recibo, que é a soma dos 1.200 da locação, dos 35 do IPTU, os 100 da reforma, subtraindo 100 de desconto. Vamos ver agora o recibo de repasse ao proprietário. Se o imóvel tiver mais de um proprietário, o sistema exibirá opções de recibo para todos. O recibo de repasse é bem parecido com o anterior, mas ele incluirá mais valores. Se observar na lista, existem duas entradas para a reforma. Isso ocorre porque o valor dela fica com a imobiliária, então a primeira entrada é o valor recebido a mais do inquilino, e a segunda o que fica com a imobiliária. Também temos o abatimento da taxa de administração, a comissão da imobiliária.
Neste exemplo, será repassado ao proprietário o valor de R$ 1.025. Voltando ao contrato, aqui no botão Ação temos um módulo chamado Documentos do Contrato. Caso necessite, pode usar este módulo para gerenciar a emissão ou solicitação de documentos. Para cada documento indica o cliente, corretor, data de entrada, prazo para emissão, data de retorno e a descrição do documento. Caso tenha algum custo, o campo abaixo da descrição indica se ele será pago pelo cliente ou pela imobiliária, e no campo seguinte pode indicar o valor. Voltando ao contrato, veremos agora como imprimir o modelo do contrato da imobiliária. Clique em Ação e em Gerar contrato selecionado. O sistema vem com alguns modelos pré-definidos, vamos gerar um deles. Seleciono o modelo e clico em Gerar. Ele aparecerá neste editor de texto, com os dados obtidos do contrato. Para imprimir posso clicar neste quarto botão da barra superior, com ícone de impressora. O contrato gerado ficará disponível na aba Documentos emitidos, assim se precisar pode reabrir. Apesar de já vir com modelos prontos, clicando em Adicionar pode incluir novos modelos. Após digitar o nome verá um editor de texto, onde pode criar o modelo. Vou criar um documento fictício. Para que o sistema insira informações do contrato, cliente ou imóvel no documento, pode usar os marcadores da lista à esquerda. Estes marcadores são inseridos no texto, no local onde a informação deve aparecer. Você pode dar um duplo clique sobre o marcador para inserir. Ao dar um clique no marcador, também é exibido abaixo da lista uma descrição do que representa aquela informação, embora o próprio nome do marcador seja relativamente claro. Na barra de botões superior você tem algumas funções para formatar a fonte, o alinhamento, ou até inserir uma imagem. Especificamente sobre a imagem, recomendamos não usar, mas caso realmente deseje use a menor imagem possível, se possível com 5 ou no máximo 10 KB. Quando terminar tudo, clique no segundo botão no topo, com ícone de disquete roxo, para salvar o que fez. E após salvar pode sair da tela sem perder os dados. O modelo criado está aqui, vamos gerar. Veja que foi aberto o mesmo editor, mas sem os marcadores à esquerda. Além disso, o texto teve os marcadores substituídos pelas informações do contrato. Encerrada a parte de contratos, vamos agora ao financeiro, começando pelo fluxo de caixa. Este módulo controla todo o financeiro da empresa, incluindo lançamentos não relacionados aos contratos, como contas de água, luz ou telefone. E como pode ver pela pesquisa que fiz, os lançamentos financeiros dos contratos também caem aqui. Para entender melhor, vamos lançar uma despesa, vou adicionar. A data indica quando o lançamento foi criado no sistema. O vencimento se refere a quando ele vencerá. O pagamento indica quando a conta foi paga. Se não foi, você deixa em branco, e o lançamento se torna uma conta a receber ou a pagar. Impressão boleto indica quando este documento foi impresso, caso tenha sido emitido um boleto do lançamento.
E neste caso, o campo conta boleto indicará qual configuração foi utilizada, uma vez que o sistema permite configurar mais de uma conta bancária para a impressão de boleto. O campo cliente indica a qual cliente o lançamento é vinculado, mas não é obrigatório que esteja vinculado a um. A conta representa onde o valor entra ou sai, ou seja, a conta financeira. Por padrão, os lançamentos caem sempre na conta caixa, mas você pode lançar, por exemplo, na conta Banco do Brasil, poupança, entre outras. Faça um primeiro lançamento digitando o nome da conta e ela será criada no sistema. O campo histórico permite descrever o lançamento. E o documento permite indicar um número de documento vinculado a ele. Pode ser um número de boleto, promissória, cheque, entre outros. Se você emite boleto bancário no sistema, o documento levará sempre o número do boleto emitido, e é o que permitirá saber se ele foi pago ou não. A categoria classifica o lançamento, neste exemplo é uma conta de luz, informarei apenas luz. A forma de pagamento indica como foi pago, caso já tenha sido. Como estou lançando uma despesa, o valor vai no débito. Pode incluir juros e multa pago, caso precise. O campo transferência indica se o lançamento é uma transferência entre contas, ou seja, quando tira valor de uma conta e coloca na outra. Como existe uma função no botão Ação para fazer isso, normalmente você não precisará marcar este campo. E por fim, no campo Observações pode escrever mais algum detalhe que quiser, mas note que ele é impresso no boleto, caso emita um deste lançamento. A conta de luz que lancei entrou como uma conta a pagar, já que não preenche a data de pagamento. Para posteriormente visualizar as contas pendentes que você tem a pagar, clique em Pesquisar, marque Sim na frente de Pendentes, e não na frente de Só Créditos. Ao clicar em Pesquisar, verei só as contas a pagar. Para fazer o pagamento dela, clico em Alterar, e preencho a data de pagamento. Já que estou pagando, vou indicar que o dinheiro vai sair da minha conta corrente no Bradesco. Vou indicar também que paguei pela internet, na forma de pagamento. Ao salvar, a conta está paga. Vamos agora incluir uma conta fictícia que temos a receber. Para visualizar as contas que você tem a receber, o processo é parecido com o das contas a pagar. Clique em Pesquisar, marque Sim na frente de Pendentes, mas também marque Sim na frente de Só Créditos. Para facilitar sua vida, o sistema também gera alguns alertas, conforme o vencimento das contas se aproxima. Pelo botão Relatório pode imprimir boletos e recibos, além de listas com os lançamentos. No botão Ação temos funções extras, como gerar ou processar arquivos de remessa e retorno bancário, para caso emita boleto. Como não configuramos nenhum boleto ainda, vamos às três primeiras opções, começando pela transferência entre contas. Vamos supor que precise pegar um pouco do dinheiro que tem em mãos e depositar no banco, isso é uma transferência. O dinheiro sairia da conta caixa e entraria na conta do banco. Para fazer isso, indico as contas, valor, e confirmo. O que o sistema fará nada mais é que criar dois lançamentos, um débito na conta onde o valor está saindo, e um crédito na conta onde está entrando. E veja que o campo transferência já fica marcado.
Já a função lançamento automático, do botão Ação, permite criar múltiplos lançamentos a partir do que está selecionado na tela. Mas vamos ver esta de pagamento. Primeiro pegamos uma conta que está pendente, daí vamos ao pagamento. Esta função nada mais é que uma segunda maneira de quitar a conta pendente, mas ela dá a vantagem de quebrar o valor. Se o pagamento for menor, o sistema duplica ele, criando uma nova conta pendente com o que sobrou. Observe que paguei R$ 10 de uma conta que era 20, ficaram dois lançamentos no sistema, um com o valor pago e outro idêntico com o valor que sobrou, mas ainda pendente, com data de pagamento em branco. Saindo do fluxo de caixa. Vamos agora a este módulo consultar contas a receber. Não confunda ele com as contas a receber do módulo anterior. A finalidade deste é consultar todas as parcelas dos contratos, de forma que não precise entrar em cada contrato para fazer isso. Se quiser ver só o que tem a receber, clique em Pesquisar e marque Sim na frente de Pendentes. Se quiser, pode localizar também apenas os vencimentos de um contrato, como farei agora. Para isso, coloco o número dele aqui na pesquisa. No botão Ação, você encontra funções para emitir boleto e quitar o valor selecionado. Ao acionar a opção Quitar, verá a tela de parcelas do contrato, já com a parcela selecionada. Basta alterar e fazer o pagamento preenchendo a data. O módulo seguinte é o controle de repasses. Funciona como o contas a receber, mas aqui aparecerão apenas as parcelas já quitadas. E da mesma forma, no botão Ação terá uma função Realizar repasse. Ela também direciona para a tela de parcelas, você altera e indica a data de repasse ao proprietário. Atualizarei a pesquisa. E a data de repasse já aparece na parcela, lembrando que o repasse é a etapa onde você direciona o valor ao proprietário do imóvel. Da mesma forma que o contas a receber, existem opções de pesquisa, para ver só os repasses pendentes ou realizados. Voltando ao menu financeiro, a seguir temos o módulo para consultar comissões. Este módulo é uma pesquisa simples, das comissões concedidas aos corretores. Pela tela de pesquisa é possível filtrar, para ver só as que foram ou não pagas. A seguir, temos o módulo para reajuste de contratos de locação. O funcionamento aqui é bem simples, o sistema faz uma pesquisa baseado na data de reajuste do contrato. Indique o período que deseja reajustar e clique em Pesquisar. Depois indique o percentual de reajuste, no canto superior direito, e clique em Reajustar. Até aqui, tudo o que o sistema fez foi mostrar a lista dos contratos, os valores atuais, e como serão os valores após o reajuste. Para que o reajuste realmente seja efetivado no sistema, clique no botão Salvar. É importante dizer que o reajuste modifica apenas o contrato, e não as parcelas já geradas. Se precisa que as parcelas tenham um valor reajustado, precisará ir ao contrato e remover elas, para gerar novas parcelas, ou então alterar o valor delas manualmente.
Ainda temos, aqui embaixo, os botões a receber, que mostra a lista de contas a receber do contrato atual, e o botão ir ao contrato, que abre o controle de contratos com o selecionado na lista. Para finalizar o menu financeiro, temos aqui embaixo o módulo de estatísticas financeiras. Esta consulta é baseada nos lançamentos do fluxo de caixa, e nela pode ver saldos por conta, categoria, dia, entre outras opções. Se quer ver o saldo atual das suas contas financeiras, deixe selecionado o saldo das contas, e clique em pesquisar. Vamos ver o saldo por categoria. E agora por dia. E se quiser é possível filtrar por período. Encerrado o menu financeiro, vamos a uma rápida olhada no menu Estatísticas. Aqui existem algumas consultas, comecemos pelo resultado do período. Esta consulta mostra alguns totais, relacionados aos contratos e ao financeiro, de acordo com o período selecionado no topo da tela. Para fazer uma nova pesquisa, altere o período e clique em pesquisar. Vamos em estatísticas de imóveis. Aqui temos valores mínimo, médio e máximo, de venda e locação, por característica de imóvel. Por exemplo, poderia ver qual o imóvel com churrasqueira mais barato que possui. A probabilidade de negócio exibirá a chance de negócio de cada imóvel disponível, de acordo com suas características, baseado nos imóveis dos contratos que já fez. E o resultado mês a mês é parecido com o do período, mas mostrará totalizadores mensais. E no menu Ferramentas, temos algumas funções para configurar o sistema, dados da empresa e gerar DIMOB. O DIMOB é uma declaração que imobiliárias fazem à Receita, e na verdade o sistema não gera a declaração, mas sim um arquivo que pode ser importado no programa gerador do DIMOB da Receita. Indique o ano e clique em Analisar. Se houver algum empecilho para emitir o arquivo, verá detalhes na lista e na aba Correções a serem efetuadas. Aqui está falando que faltou o CPF do responsável, esta informação fica no registro do sistema, vamos lá corrigir. Preencha o CPF. Voltando ao DIMOB. Pronto, a análise não retornou problemas, mas por enquanto não consigo gerar porque não tenho dados em 2015 para isso. Esta é uma declaração feita com base no ano anterior. Caso pudesse, bastaria clicar em gerar e salvar o arquivo. Em configurações, posso personalizar algumas coisas, como uma imagem para o cabeçalho dos relatórios. Na aba Contratos também posso configurar alguns detalhes dos contratos, como por exemplo, se os juros e multa pagos pelo cliente acrescerão a taxa da imobiliária. E na aba Boleto posso configurar o sistema para emissão de boleto bancário. Já na aba Recibo, posso personalizar um pouco a impressão dos recibos. Assim encerramos o treinamento do sistema.